Fala pessoal, tudo certinho? Olha só, a gente vai começar a falar hoje de biologia celular, antiga citologia. Citologia, o estudo da célula. Célula, essa estrutura tão fascinante, tão pequena, mas tão importante para a vida de um ser vivo, tá? Ela é tão pequena que a gente não consegue ver a olho nu. A gente tem que ter o auxílio de microscopia, de um microscópio, tá? Mas ela possui funções que mantêm a gente vivo, tá? Ela é dentro de uma célula que acontece o nosso metabolismo, as reações químicas que vão dar energia a gente, que vão manter a gente vivo. Tranquilo? Lembrando também que é dentro da célula, lá no núcleo da célula, que contém o nosso DNA, que contém o nosso código genético, que foi passado para nós dos nossos antepassados e vão ser passados para os nossos descendentes. Belezinha? Outra coisa, a célula é muito importante, não só para a constituição de um ser vivo, tá? Mas também para a biotecnologia. As vacinas são construídas em cima de plataformas celulares. Você faz a plataforma celular, inocula o vírus e dali você tira o que a gente hoje conhece muitos pelo nome de IFA, insumo farmacêutico ativo. Tá? São os vírus que foram se multiplicando dentro de uma plataforma celular. Belezinha? Outra coisa, são terapias, existem terapias celulares, tá? Tratamento de doenças através de injeção de células, tá? O cara vai e recebe, através da corrente sanguínea dele, dentro dele células. Exemplo, células T, que são postas para combater células cancerígenas, tá? A terapia de células-tronco, que células-tronco são células embrionárias que elas conseguem se diferenciar, são tão especializadas que elas conseguem se diferenciar em vários tipos de células, dependendo do tecido que está sendo agredido. Então, a célula hoje, não só para a nossa formação corporal, tá? Ela é muito importante para a tecnologia, para a medicina. Tranquilinho? E a gente vai ver isso hoje. Olha só, eu vou botar esse quadro tá aqui, eu vou dar uma chegadinha pro lado, você vai bater um print, a gente vai voltar, vai terminar esse quadro, eu vou apagar, vou botar o outro quadro, tá? E a gente vai continuar a aula depois. Belezinha? Então eu vou dar uma saidinha, bate um print nessa tela aqui, que tá um esquema legal, e eu já volto já. Beleza, tô aqui de volta. Olha só, a teoria celular. O que é a teoria celular? A teoria celular diz que todos os seres são constituídos de células. Tranquilo? E essa teoria celular diz que é formada, ela é calcada em cima de 3 pilares. Ela é ancorada em cima de 3 pilares. Quais são? Todos os seres são constituídos de uma ou mais células. As células são as unidades morfofisiológicas de um ser vivo. E todas as células se originam de uma pré-existente. Vamos lá. Todos os seres vivos são constituídos de uma ou mais células. Como eu falei, ela é a unidade de formação de um ser vivo. Então, o ser vivo ele pode ter uma célula, que é o ser vivo, aquela célula é o ser vivo, como é o caso da bactéria, e o ser vivo pode ter trilhões de células, como nós. Beleza? Então, se o cara tem uma célula, ele é unicelular. Se o cara tem mais de uma célula, trilhões de células como nós somos multicelulares. Belezinha? As células são as unidades morfofisiológicas de um ser vivo. Já falei anteriormente. Elas dão a forma, tá? E elas têm funções específicas. Funções que vão fazer reações químicas, que vai realizar o metabolismo para que nós obtenhamos energia que mantém a gente vivo. Beleza? E todas as células se originam de uma pré-existente. Para existir uma célula hoje, necessariamente teve que ter uma célula antes. Tranquilo? Então esses três pilares são que dão sustentação à teoria celular. Tranquilinho? Mas quais são os tipos de célula que nós temos, que a gente conhece? A gente conhece uma célula procariótica, tá? Que não possui carioteca. Carioteca vem de cariótica, tá vendo? E o que é isso?
Carioteca significa membrana nuclear. Então, uma célula procariótica, ela não possui a membrana que envolve o núcleo. Essa célula também não possui organelas membranosas. Ela possui só um tipo de organela que a célula eucariótica também tem, chamada ribossomo. Esse ribossomo é o responsável pela síntese de proteínas dentro do teu organismo. Tranquilinho? Então, o ribossomo está nas duas células. Tranquilo? Só que eles não são organelas membranosas. Organela membranosa, a célula procariótica não tem. Lembrando, vamos voltar. Procariótica, o cariótica vem de carioteca. Carioteca significa membrana nuclear. Então, ela é uma procariótica. Ela não tem carioteca. Tranquilo? E quem são os representantes desse tipo de célula? Os seres procariontes. Quais são? As bactérias e as algas azuis. As algas azuis responsáveis por 80% do oxigênio existente no planeta. Na fotossíntese das algas azuis, a liberação de oxigênio é maior do que qualquer outra coisa. Então, aquela história de Amazônia pulmão do mundo, não é. Aonde vem o oxigênio para o mundo? Das algas azuis. Da fotossíntese das algas azuis. Beleza? E as células eucarióticas? Em biologia, determinadas coisas a gente começa a ver que tem significado. Exemplo, determinada estrutura das palavras. Tudo que tiver em biologia, na frente, significa verdadeiro. Tranquilo? Então, a célula eucariótica são aquelas que possuem carioteca verdadeira. Possuem membrana nuclear. Possuem carioteca. Beleza? E, além do mais, essas células eucarióticas, elas têm a presença de organelas membranosas. O que são organelas? Vamos lembrar. Vamos pensar junto. Uma viela. Viela é uma rua, é uma via pequena. Se viela é uma rua, né? Uma via pequena, uma organela significam órgãos pequenos. Então, as organelas que estão dentro da célula vão se comportar como se fossem órgãos dentro do nosso organismo. Beleza? Cada órgão nosso tem uma função específica. Cada organela dentro da célula vai ter uma função específica. Beleza? E quem são os caras que possuem células eucarióticas? São os seres eucariontes. Os protozoários, os protistas, os fungos, os vegetais e os animais, nós. Beleza? E qual a diferença de uma célula, a diferença que tem entre células eucarióticas? Ah, André, uma célula animal e uma célula vegetal, todas as duas são eucarióticas. Sim, todas as duas são eucarióticas. Então elas são iguais? Não. Apesar de elas serem eucarióticas, elas são diferentes. Elas só são eucarióticas as duas porque todas as duas possuem membrana nuclear, mas a estrutura delas por dentro apresenta diferenças. Quais são essas diferenças? A gente vai ver aqui. Numa célula animal, existe uma organela chamada lisossomo. Os lisossomos, responsáveis pela digestão dentro da célula. O alimento entra, a molécula de glicose, por exemplo, entra pela membrana e vai para dentro do citoplasma. Dentro do citoplasma, essa estrutura, essa organela vai se juntar a essa molécula, formando uma estrutura que vai digerir a glicose. Então, a função básica de um lisossomo numa célula vegetal é a digestão intracelular. E na célula animal? Não, na célula vegetal? Na célula vegetal não existem lisossomos. Existem 3 estruturas que a célula animal não tem. Quais são? Os plastos, que são responsáveis pela fotossíntese. É nessa estrutura aqui que estão os pigmentos que dão a cor às plantas. Exemplo, se o pigmento for verde, esse cara é o cloroplasto. Se o pigmento for amarelo, esse cara vai ser o xantoplasto. Beleza? E é nessa estrutura que acontece a fotossíntese. Tranquilo? A produção de alimento do vegetal. Belezinha? A gente tem também o vacúolo de suco celular. Tá? Este vacúolo de suco celular tem várias funções. Entre elas, a função que o lisossomo faz na célula animal
o vacúolo faz na célula de vegetal. Ele faz digestão intracelular também, só que na célula vegetal. Outra coisa, o controle osmótico, a quantidade de água que entra e sai, é ele que faz. O controle de pH dentro da célula vegetal, é ele que faz. Belezinha? E ele não existe em célula animal. E a outra estrutura que tem numa célula vegetal e não tem na célula animal, a chamada parede celular. Aquilo que o Robert Hooke, lá em 1665, olhou quando estava observando a cortiça. O que ele viu foi a parede celular. É uma estrutura formada por celulose que nós não temos. E é dentro dessa estrutura, tá, dessa cavidade, que existia uma célula vegetal. Belezinha? Então, esse quadro aqui está bem explicadinho, tá? Eu vou apagar, vai aparecer outro quadro e a gente vai continuar. Beleza? Vamos lá, pessoal, estou de volta. Olha só, continuando aqui o finalzinho da aula, tá? Vamos falar agora das estruturas, da estrutura de uma célula, a estrutura celular, a estrutura da formação de uma célula, de que ela é formada. A célula é formada por três partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Tranquilo? Estou falando de uma célula eucariótica, de uma célula que possui membrana nuclear, possui um núcleo, tá? Específico. Então vamos lá. Depois a gente vai falar, do decorrer das outras aulas, a gente vai falar cada uma estrutura dessa. Belezinha? Então vamos lá. Membrana plasmática, ela tem a função, né? Ela é uma estrutura que existe para delimitar a célula, tá? Além de delimitar a célula, ela fica fazendo a função de uma porta. Entra e sai substâncias da célula através dela. Ela é uma membrana fosfolipoproteica. O que é isso? Ela é formada por fosfato, ela é formada por lipídios e ela é formada por proteína. Então, a estrutura química de uma membrana plasmática, ela tem fosfato, ela tem lipídios, ela tem proteína. Tranquilo? E uma função primordial dela é a permeabilidade seletiva. O que é isso, André? Só entra na célula ou só sai da célula aquilo que a membrana permitir. Beleza? A segunda parte da célula, o citoplasma. O citoplasma ele é formado por duas coisas. Pelo citosol, que é a parte gelatinosa de dentro da célula, onde tem água, proteínas e sais minerais. É a parte líquida, é o famoso hialoplasma, é a parte líquida da célula. E a parte sólida são as organelas, que ficam imersas nesse citosol, formando os dois juntos o citoplasma. É a parte que fica dentro da célula, entre a membrana celular e a carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Entre elas tem o citoplasma. E o núcleo da célula, que é formado por carioteca, membrana nuclear, e o material genético, os nossos cromossomos, que estão dentro do núcleo. Beleza? Existem proteínas, existe lipídios, existe, mas basicamente o ácido nucleico, o material genético e a carioteca. Beleza? Fica tranquilo que a gente vai estudar uma por uma, né, dessas estruturas mais a fundo. Por enquanto é isso aqui, é o basicão, tá? Composição química de uma célula. De que uma célula é formada quimicamente? Ela é formada por um nomezinho que a gente dá. Deixa eu pegar um giz aqui. Um nomezinho que a gente dá, chamado de CHOMPS. É o CHOMPS. O que significa esse CHOMPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. André, pode ter um outro elemento nessa célula? Sim, mas todas elas têm que ter esses 6 elementos. Beleza? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Carbono. Carbono é a estrutura básica de uma molécula orgânica. Toda molécula orgânica possui carbono na sua estrutura.
Hidrogênio tem que fazer ligação junto com carbono. Beleza? Oxigênio, não precisa nem dizer que todo ser vivo tem que ter oxigênio. Nitrogênio, aonde a gente encontra nitrogênio? Nitrogênio a gente encontra lá nos ácidos nucleicos, tá? Um dos exemplos, tá? Nas bases nitrogenadas. Fósforo a gente encontra na formação da membrana, além de encontrar também nos ácidos nucleicos. Enxofre, tá? Então todas essas estruturas têm que estar presentes dentro de uma célula. Beleza? Todos esses átomos desses elementos. Belezinha? E quais são os componentes orgânicos e inorgânicos de uma célula? Tá? A composição química pode ser orgânica ou inorgânica. Vamos lá para os elementos orgânicos. Os carboidratos, chamados de hidratos de carbono ou glicídios, ou simplesmente açúcares. Os lipídios, que a gente conhece como gordura, também tem os cerídeos, que fazem parte dos lipídios, as ceras. As proteínas, tá? Proteína importantíssima para a formação de um ser vivo. Por quê? Porque são das proteínas que vão sair as enzimas. As enzimas são proteínas. Nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima é uma proteína. Beleza? As vitaminas. Tranquilo? E os ácidos nucleicos. Então são os cinco componentes orgânicos de uma célula: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. E os componentes inorgânicos? A água e os sais minerais. Beleza? Vamos estudar depois cada um deles. Vamos estudar carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, água e sais minerais. Tranquilo? Belezinha? Por enquanto é isso aqui, né, que tá. Uma coisa bem devagar, bem leve. A gente praticamente deu uma introdução à citologia, à biologia celular, tá? Vamos fazer próximas aulas que a gente vai, cada uma delas, falando direitinho, pouquinho, porque é um assunto gigantesco. Beleza, pessoal? Tranquilo? Valeu, até a próxima.